Olá pessoal, chegamos no nosso primeiro aulão que vai alcançar uma grande multidão. Eu sou William Piva, advogado, professor universitário e tenho o privilégio de hoje, ao vivo, estar com vocês nessa nossa aula magna. Falaremos então sobre o superendividamento do consumidor, as suas causas, consequências e principalmente as soluções. O objetivo dessa aula é capacitar para que nós saibamos as consequências. Quais são as consequências, os caminhos e quais são os objetivos que devemos seguir para realmente termos uma vida com saúde financeira. Como dissemos e sempre falamos a respeito, o dinheiro, a riqueza não te traz felicidade, mas tenha certeza, te traz tranquilidade. Para aqueles que dizem que dinheiro não traz felicidade, mas a miséria também não vai te trazer. Então tenhamos muito cuidado e saibamos usar muito bem o nosso dinheiro. Para quem é destinado essa aula magna? Nós vamos direcionar, evidentemente, para os consumidores, o nosso primeiro foco, que é aquele do dia a dia que necessita de conhecimento. Conhecimento é poder. Educadores financeiros, profissionais de atendimento ao cliente, advogados e qualquer pessoa interessada nesse nosso tópico. Sabemos que Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo porque ele detém o conhecimento. Quem não sabe do Windows, né? Então nós também precisamos ter conhecimento. É que o conhecimento domina a nossa vida. Saibamos então usar muito bem o conhecimento, tenhamos a verdade, tenhamos as diretrizes, tenhamos as ferramentas para muito bem utilizarmos o nosso conhecimento. Vamos lá então. A nossa aula consiste em trazer a definição de superendividamento. Parece algo muito singelo, mas é importante que tenhamos isso em mente. Existe uma distinção muito interessante, porque há endividamento saudável, há endividamento necessário, um consórcio, um investimento, um financiamento do imóvel, mas o superendividamento, ele te traz muitas consequências. E ele vem pelo desemprego, pelo descontrole, ele vem pelo consumismo. Vejamos, tem coisas que você compra e acaba não usando. Aquela camisa que está lá no guarda-roupa e faz 1 ano, 6 meses que você não usa, provavelmente você não usará. Quantas vezes você comprou um tênis e não teve utilidade como devia? Não vamos falar na cultura do minimalista, mas vamos falar na cultura do necessário. Não compre por impulso, cuide antes de fazer uma compra, se programe quando a compra de valores maiores. São pequenos detalhes que vai te fazer ter uma vida financeira saudável e não só a vida financeira saudável, como a vida física e também emocional, mental. É necessário que tenhamos muito cuidado com o dinheiro. Como dizia minha avó, dinheiro não aceita desaforo. O desemprego, o subemprego também tem grandes impactos no superendividamento, porque você estava programado a ter uma renda e essa renda alterou. Muitas vezes também o crédito fácil. E o crédito fácil, a análise da facilidade de acesso ao crédito, isso é interessantíssimo. E aqui já vai a primeira dica do superendividamento, fazendo o link com o nosso Código de Defesa do Consumidor. Todo aquele que concede crédito sem uma análise efetiva, de forma irresponsável, esse fornecedor, essa instituição financeira, essa cooperativa, esse banco, terá consequências. Por quê? Porque ele poderá ser o réu na ação de superendividamento e não receber aquilo que financiou, que emprestou para você. Porque não só você como consumidor tem a responsabilidade de alcançar, de contratar créditos com valores que possa suportar, como a análise deve ser feita pelo fornecedor também. Todos que estão no mercado têm responsabilidade,
O artigo 7º, parágrafo único do CDC diz isso: todos aqueles que contribuem de alguma forma, estão envolvidos no dano causado, ele tem consequência. E conceder crédito para quem não pode ter é uma consequência. Seria o mesmo, analogicamente dizendo, com as suas proporções, de uma farmácia te vender um remédio que você não pode, não deve tomar. Por isso nós temos as receitas de tarja vermelha e preta. Por que não o crédito não ter essa receita de tarja vermelha ou preta? Quer isso dizer, por que não ter um alerta quando o consumidor está obtendo, contratando mais crédito do que devia? Se o fornecedor faz dessa forma, ele tem o risco e deve também assumir a sua responsabilidade. Falta de planejamento financeiro é muito importante, porque sem planejamento você não tem um norte. É aquele que sai no barco, no navio, mas qualquer caminho serve, qualquer destino serve, porque ele não tem um caminho a percorrer. Então isso é muito complicado. Quando criança andávamos de bicicleta e não sabíamos para onde íamos. Pegava um grupo de pessoas e saímos de bicicleta para passearmos. Então qualquer lugar serve para aquele que não tem um destino. Tome cuidado, tenha planejamento. Não significa que você deve ser escravo daquele planejamento, mas siga uma linha, uma rota. Daqui a Jaraguá do Sul, daqui a Blumenau, por exemplo, existem 2 caminhos. Um vai pela BR-101 e o outro vai pela BR-280, passando por Guaramirim. Você pode escolher qualquer um deles e chegará lá com um pouco mais de tempo ou menos, mas você precisa saber qual é o seu destino. E o seu destino qual é? O seu destino é não ter dívida, o seu destino é ter saúde emocional, saúde financeira, o seu destino é ser feliz, o seu destino é ter vida e vida com dignidade. Porque, infelizmente, aquele que deve tem a sua dignidade afetada sensivelmente. Despesas inesperadas, isso no país que vivemos, não conseguimos muitas vezes ter uma conta, termos uma garantia, uma reserva nesse sentido. Mas para essas despesas é importantíssimo que cheguemos a ter. Se acontecer despesas inesperadas, você tem como te socorrer a questão do superendividamento e fazer os parcelamentos junto aos fornecedores. O que era muita falácia, o que era tese, o que era só formalismo, hoje virou lei. Hoje está efetivamente disciplinada, esculpida no Código de Defesa do Consumidor. Então você tem um acesso, você tem um caminho, você tem um socorro. A lei te socorre, o CDC te socorre para que você continue tendo dignidade. Muitas vezes, e a maioria das vezes, as pessoas não devem porque querem, elas não super endividam porque pensaram e quiseram assim fazer. É um acaso do dia a dia, é um acaso, como dissemos agora, de despesas inesperadas, muitas vezes de falta de planejamento, de responsabilidade também do fornecedor, sem tirar a tua responsabilidade, evidentemente, como consumidor. Contudo, não se esqueça, o importante é sabermos, nesse tópico, que nós temos um caminho a trilhar e uma solução. Não adianta ficar discutindo o problema, precisamos da solução. E a solução está no nosso Código de Defesa do Consumidor de 1990, com a nova lei do superendividamento que foi agora introduzida neste diploma legal. O impacto da saúde mental, existe uma discussão sobre se o superendividamento te traz estresse, ansiedade e outros problemas psicológicos decorrentes dessa condição. Evidentemente, sim. Tanto é que para aqueles que têm como base, e é o livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada diz que quem deve é escravo. Exatamente, você vira escravo daquela situação, daquela condição. Ter valores, ter um dinheiro, te dá muita facilidade no dia a dia, te traz tranquilidade, te traz acesso a médicos, te traz acesso a uma academia, te traz acesso a uma alimentação saudável. Então, tenha muito cuidado. Fique muito atento a essa questão, porque a saúde mental está diretamente ligada ao dinheiro, ao superendividamento.
Cuidem das suas finanças, cuide da sua vida, cuide de você. Qual é o impacto social do superendividamento? Problemas familiares, isolamento social. Muitas vezes você não vai sair para aquela pizza à noite, para aquele lanchinho, por conta de não ter uma condição financeira, por ter gasto mais do que poderia. Então fique muito atento a isso, porque até essa questão do isolamento social, essa questão muitas vezes de ser descartado, de ser escanteado, não ser convidado para alguns eventos, vai trazer um mal-estar para a sua saúde mental. De novo, dinheiro não traz felicidade, mas nós aqui acreditamos que ele traz tranquilidade. E você aí que está nos assistindo, está gostando da nossa aula? Interaja conosco. Interaja conosco, faça suas perguntas. Quando na faculdade, por 11 anos, lecionando na Univille, Universidade de Joinville, nós fazíamos a Roda do Consumidor, naquele estilo da Roda Viva da TV Cultura. Fazíamos um círculo e ali os alunos perguntavam. Lógico, devo dizer para vocês, como lá eu estava na condição de professor e dava nota, eu sempre dizia para os alunos, aqueles que me perguntarem algo que eu não souber, eu tiro um ponto, não é verdade? Mas aqui não, aqui você não vai ter ponto negativo, só ponto positivo. Faça suas perguntas e interaja conosco. Será um privilégio poder responder e aqui eventualmente não soubermos, vamos mandar por e-mail, vamos depois deixar aqui na página uma resposta efetiva. Mas todas elas, digo, todas as indagações serão aqui muito bem recebidas e respondidas. E não existe perguntas que não fazem sentido. Todas elas fazem sentido, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do nosso colega que nos vê também lá no estado do Rio, lá no Acre, lá em Sergipe. Então, indague, pergunte, participe. É muito importante para você e muito mais para nós. E na vida profissional, quais são os impactos? O superendividamento pode afetar o desempenho e a estabilidade no trabalho. Tem muitas empresas, e isso é legal, já adianto, que consultavam tempo atrás a Serasa, a SPC, para ver se as pessoas estavam inscritas nesses órgãos de crédito. Imagine só, uma pessoa que fique recebendo muitas ligações, uma pessoa que esteja afetada por várias dívidas, isso é um grande problema. Lembro-me agora, como juiz leigo em Joinville, um processo público, há uns 8, 10 anos atrás, onde uma pessoa que trabalhava numa grande loja de varejo, ela foi cobrada na loja de varejo, uma vendedora, por um credor. E foi na frente de algumas outras pessoas, tá certo, o credor tinha o benefício do crédito dele, não me lembro agora o valor, mas me lembro sim que na minuta de sentença, que na ocasião eu fiz, o credor acabou pagando mais do que ele tinha de benefício, porque gerou um dano moral, um constrangimento. Mas, de novo, imagine só, as pessoas que estão devendo, elas sempre vão estar na berlinda, elas vão estar incomodadas. Então, o trabalho, o dia a dia dela também será afetado. A saúde mental, profissional, a saúde num todo e a sua dignidade pode ser afetada. Só fica bem claro o registro que toda cobrança vexatória, segundo o CBC, ela é repugnante e é sujeita a dano moral, com, evidentemente, o caso a caso a discutir. Se você tem algo nesse sentido, procure um advogado da sua confiança, procure o PROCON ou mesmo a Defensoria Pública da sua cidade. Chegamos ao item 5, as soluções estratégicas para evitar e lidar com o superendividamento. Como dizia minha avó, caldo de galinha, canja de galinha e prudência não faz mal a ninguém. Então, para aqueles que não estão no superendividamento, essa aula é para você também. Por quê? Porque você vai evitar, você não vai entrar nesse turbilhão, digamos assim. E quem está, vamos sair dele de forma legal, de forma correta e de forma consciente para que tenhamos a nossa dignidade de volta. A educação financeira é um dos caminhos. A importância da educação financeira. Muitas vezes, em muitas escolas agora, existem as dicas financeiras, existe uma arrecadação, existe os mercadinhos para fazer compra. Para quê? Para que as pessoas, as crianças valorizem o dinheiro.
Então é muito importante que nós tenhamos educação financeira, que tenhamos planejamento financeiro, criar um orçamento pessoal, controlar despesas e planejar pagamentos. De novo, não sejamos escravos da dívida, mas também não sejamos escravos do planejamento. Muitas vezes algumas coisas vão sair da rota, da linha, e faz parte. É por isso, inclusive, que quando nós vamos fazer um eletrocardiograma, ele está oscilando. A vida é assim, é cheia de altos e baixos, altos e baixos. É necessário que tenhamos isso para termos uma vida saudável. Não a rotina, o marasmo não é o caminho. O caminho é uma vida saudável, mas sabendo que oscilações acontecerão. Renegociação de dívida. É importante renegociarmos com os credores, lembrando que a técnica vale sempre o maior juros. O maior juros deve ser negociado e pago antes. Mas não se esqueça, a multa para você, consumidor, não pode ser superior a 2%. E quem é consumidor? Consumidor é todo aquele usuário final do serviço ou aquele usuário final do produto, aquele que adquiriu o produto de forma definitiva e tirou do mercado do trabalho. Isso é simbólico porque tem o consumidor por equiparação, mas aqui não dá para falarmos acerca disso. Consulte ali no Google que você vai ver também que consumidores podem ser aquele que não comprou por último o produto e tirou ele da cadeia de produção. Busca de assistência é importantíssimo. Conhecimento é poder. Onde procurar essa assistência? O próprio banco, os programas de apoio ao consumidor, os nossos colegas advogados especialistas, as CDLs, as associações comerciais, os eventos que acontecem por aí. Nesse sentido, aulas como essa, aulas de outros colegas, isso é muito importante. Blogs, sempre o conhecimento vai te trazer informações muito úteis para que você possa utilizar. A teoria sem prática é morta. É importante você ter a teoria e a prática. Como diz um amigo meu, a fé sem a obra não tem valor. Dicas para adotar um estilo de vida mais consciente. De novo, você precisa estar consciente de como investir os seus valores. Conversar com os amigos mais experientes, com pessoas que você vê que têm um planejamento. Tem pessoas, como um colega agora que vai para o Rio de Janeiro no evento em julho, nós estamos em fevereiro. E em julho ele já comprou a passagem para o Rio de Janeiro e pagou R$500 ida e volta. Uma passagem que você vai comprar de imediato é R$1.500, R$2.000. Isso é uma forma de planejamento. Bom, ele é um educador financeiro de Joinville, uma pessoa muito respeitada, jovem e muito dedicado e também uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque ele tem um planejamento. Tá aí uma dica interessante, importante, e já agradeço ele, deve estar assistindo a aula, já agradeço o TLAP que me mandou ontem essa mensagem para que eu também possa adquirir a passagem nessa linha, tendo em vista que somos da mesma associação lá no Rio de Janeiro. Vamos lá, teoria sem prática, valor quase zero. Então vamos à prática. Apresentação e estudo de caso. Prepare a sua pergunta aí. Ei, você do Rio de Janeiro, de São Paulo, você olhando para a Avenida Paulista, você para a Praia do Leblon, prepare a sua indagação, vamos discutir aqui. Por quê? Porque nessa apresentação agora do caso real ou fictício do superendividamento e as etapas adotadas, nós temos a divisão em grupo para dividir os participantes e podermos conversarmos, discutirmos, mas isso nós faremos aqui em Joinville, no seminário, no hotel, que teremos que fazer ao vivo. Então, essa parte do item 6, estamos pulando para você fazer o que agora? As suas indagações. Mande a sua pergunta, já estamos prontos para receber. Manda a sua indagação que vamos responder uma a uma. Como já tínhamos encaminhado pelo link, pelo chat, e já temos algumas indagações aí. É isso aí, Ismael? Já temos. Aqui, ó, pergunta 1 do Carlos Henrique Lima, estou mandando para você aí de São Paulo.
Pergunta número 1. O que é superendividamento? Não poderia ser melhor, né? A primeira pergunta. Um abraço. Carlão ou Lima, né? Com certeza deve ser um desses nomes, desses apelidos aí que o pessoal chama ele carinhosamente. Então vamos lá, vamos chamá-lo de Lima. Lima, o superendividamento ocorre quando um consumidor acumula dívidas além de sua capacidade, querido. Ele não tem aquela capacidade de pagamento, mas ele, afoito, acaba comprando e adquirindo dívidas. Resulta em dificuldades para cumprir as obrigações financeiras e manter o padrão de vida minimamente adequado. E aí, Lima, o que acontece? Ele acaba afetando a família, a saúde, fica estressado, nervoso, queria ir descer para a praia, como está aqui, nós estamos em Joinville, perto de BC, né? Queria descer para BC e aí não consegue descer para BC. Ele tem que ficar e descer aqui para a praia, por Vigorelli, né, pertinho. Nada contra o nosso Vigorelli, né, que foi agora reformado, que está ajustado, mas ele fica mais pertinho, ele não consegue gastar ali os 100 quilômetros, 90 quilômetros para chegar até BC. Então, querido, esse é um dos detalhes do superendividamento. Ele te traz alguns transtornos complicados e ele tira a sua tranquilidade, a tua paz e muitas vezes o teu sono. Ana Paula, Rio de Janeiro. Quais são as principais causas do superendividamento? Ana Paula, muito obrigado pela sua indagação. Você mora na cidade maravilhosa, do Rio de Janeiro, e uma cidade que... vou estar aí agora, dia 21 de fevereiro vou estar por aí. As principais causas incluem desemprego, o crédito muito fácil e muitas vezes irresponsável por parte do fornecedor, a falta de planejamento, a despesa inesperada, que isso todo mundo está sujeito, e o consumo excessivo e muitas vezes a doença do consumismo, aquele que compra e acaba não usando aquilo que adquiriu. Não vamos ser focados no minimamente, né, naquele consumo mínimo, mas o consumo necessário. Cuide. Às vezes a gente compra muita coisa que não há necessidade. Temos 2 pés, mas eu tinha uma amiga que o apelido dela era centopeia, porque ela tinha 100 sapatos. Então vamos tomar cuidado com isso. Não precisamos de muita coisa para viver bem. As melhores coisas estão na simplicidade. Quanto vale um abraço do teu filho, o colo da sua esposa? Quanto vale isso? Isso não tem preço, dizia uma propaganda de um cartão de crédito. Vamos lá? Mais uma aí? Pergunta 3. Quem manda? João Marcos Souza, de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Como a falta de educação financeira contribui para o superendividamento? Ele está vendo a aula, hein? Com certeza ele viu essa parte ali, não entrou depois não, já está desde o início. Um grande abraço, João Marcos. A falta de educação financeira impede que as pessoas compreendam os conceitos básicos de gerenciamento do dinheiro, levando a decisões financeiras inadequadas, uso excessivo de crédito e falta de planejamento. A falta de educação financeira, no geral, é muito complicada, porque pode ter um produto que esteja numa gôndola e você esteja na gôndola e você não vê qual é o preço do quilo. Mesmo produto, um sabão em pó, um detergente, qualquer que seja o produto, você não faz essa conta quanto custa por ml, quanto custa por quilo. Por isso que agora é obrigatório, pode perceber que é obrigatório o preço por quilo, por ml. E a educação financeira é muito interessante. Não se esqueça, é dos pequenos detalhes que precisamos cuidar. Por isso, não faça como muitos, e muitas vezes a gente mesmo, que fala sobre esse tema, que estuda sobre o tema, vai no mercado sem uma listinha. Isso é um grande erro, porque você compra coisa duplicada, você precisa ter uma listinha. Sem contar que não pode ir no mercado com fome, não é verdade? João Marcos, vá no mercado depois do café da manhã ou depois do almoço, tá bom, querido? Um grande abraço. Se for depois do café da manhã, não esqueça de comer um pão de queijo, lembrando de mim e do Ismael. Temos mais alguma pergunta? Sim, a Mariana Oliveira Costa, de Curitiba. Tá aqui pertinho, na cidade modelo, Curitiba.
Estamos aqui em Joinville, para quem não sabe, estamos a 120 quilômetros de Curitiba, 1 hora e meia de Curitiba, do aeroporto de São José dos Pinhais, bem pertinho. Quais são as consequências do superendividamento na saúde mental? Excepcional pergunta. Obrigado. Todas as perguntas muito importantes, mas essa é muito interessante porque fala de saúde e o ser humano sem saúde, o bem maior que ele tem é a saúde. Como diz os nossos amigos, do que adianta ter uma cama muito cara, muito bela, mas não ter o sono? Do que adianta ter um plano de saúde, mas não ter a saúde efetiva? Que adianta ter a cama e não poder dormir, como dissemos. Então a saúde é muito interessante, é indispensável. Muita gente tem dinheiro, mas não pode comer o alimento A, B ou C. Por isso, cuide da sua saúde. Cuidamos da nossa saúde física e também mental. E o foco aqui, para sermos efetivos e não fugirmos do foco, é quais as consequências do superendividamento da saúde mental. A resposta é: pode causar estresse, ansiedade, depressão e outras questões, afetando a qualidade de vida e o bem-estar do indivíduo. É algo muito sensível, muito importante agora, que nós precisamos cuidar. Se você tiver alguém do teu lado e você notar que a pessoa está desesperada por conta da saúde mental, você precisa procurar ajuda na sua cidade. Procure pessoas que possam auxiliar, familiares. Não deixe as pessoas à mercê de um problema de depressão por conta disso, porque infelizmente, famílias são destruídas, vidas são ceifadas, porque as pessoas acabam desistindo de viver pela pressão da falta de dinheiro, do endividamento. Saúde mental, dinheiro, não ter dívida, tem tudo a ver com tranquilidade, paz e dignidade. Pergunta 5. Vamos lá. Roberto de Almeida, Porto Alegre. Vamos lá, queridos, mais um pouquinho, caminhando para o fim. Depois temos o nosso curso com mais detalhes, mais informações, mas continuando na nossa Roda do Consumidor, com base na Roda Viva lá do TV Cultura. Vamos ver se o Roberto não vai perder o ponto extra, né? Se ele perguntar e o professor não souber, perde um ponto, hein, Roberto? Ele é gaúcho, Porto Alegre. Qual é a importância do planejamento financeiro para evitar o superendividamento? Total. Evitar o uso excessivo de crédito, criar uma reserva de emergência, prevenir o acúmulo de dívida. Isso é importantíssimo. Não seja escravo, como dissemos, não seja escravo do seu planejamento, mas não seja escravo também da falta de dinheiro e das dívidas. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado pela pergunta. Um excelente chimarrão. E não esquecemos, né? O vazio é o melhor churrasco que tem lá em Porto Alegre. Sabe qual é a parte da carne do vazio, não? Não sabe? Qual? Qual é? Fica aí a pergunta. É isso aí, responde pra gente no chat. No chat. É uma carne que só no Rio Grande do Sul tem, né? É a fraldinha, o vazio, né? O vazio gaúcho é a fraldinha, a carne que o gaúcho adora assar, evidentemente depois da costela. Vamos lá. Pergunta 6. Aqui, ó, Fernanda Santos Ferreira. Ó, uma baiana. Uma baiana. Salvador. Como a renegociação de dívida pode ajudar uma pessoa superendividada? Fernanda, importantíssimo isso. É como você está no fundo do poço recebendo uma corda e essa corda sendo puxada. Mas o interessante, Fernanda, é que essa corda não é puxada somente por você. O esforço e essa renegociação depende também do fornecedor. E sabe o que é interessante, Fernanda? Nós aprendemos no direito que ninguém é obrigado a negociar, ninguém é obrigado a ceder. E aqui mudou. No superendividamento, o fornecedor é obrigado a negociar. Sabia disso? Muito interessante, ele tem a obrigação de renegociar a dívida, porque o crédito foi dado de forma irresponsável, porque teve os obstáculos, os problemas de emergência, algo equivalente, como já falamos. Então não se esqueça, caro aluno, caro colega,
caro ouvinte, telespectador, por assim dizer, a renegociação, aquele vínculo, aquela ideia, aquele marco, aquele tabu que nós tínhamos, que ninguém é obrigado a renegociar, no superendividamento não vale, não é desse jeito. No superendividamento, a renegociação tem que ser necessariamente feita ou será feita por força de ordem judicial. Não quer dizer que se deva 1 milhão e vai se pagar 10 mil, mas o fornecedor tem que fazer o esforço. A corda do fundo do poço tem que ser puxada também com os braços, com as mãos do fornecedor. Temos aqui o Lucas Pereira Menezes, de Fortaleza, Ceará. Ele pergunta quais são os sinais de alerta de que uma pessoa está caminhando para o superendividamento. Lucas, obrigado pela sua pergunta. Sabe que se você foi médico, né, Lucas? Você foi médico lá na Bíblia, seu nome pode ter vindo de lá. Então, Lucas é um evangelho da Bíblia Sagrada. E, Lucas, os sinais que incluem o atraso frequente no pagamento de conta, isso é um sinal claro. Uso constante do limite do cartão, empréstimo para pagar a dívida, aquele que empresta daqui para pagar ali. Esses são sinais claros. Você vai notar que a sua saúde financeira está com problema e você precisa ter cuidado com isso. Então, tenha muita responsabilidade, cuidado e, dentro do possível, lembre-se, trabalhe com o necessário. Mais alguma? Temos sim, aqui ó, a Isabela Rodrigues Gomes, de Recife, Pernambuco. Ó, as capitais estão presentes aí, né? Ela pergunta o seguinte: onde procurar ajuda em caso de superendividamento? Isabela, nome lindo. Isabela, é o seguinte: você precisa procurar essa ajuda e terá essa ajuda em instituições financeiras, em programas de apoio do consumidor, em advogados especialistas, vários colegas, no próprio Procon, você terá essa ajuda, e educadores financeiros. E tem muito curso, muito blog, muita informação boa, muito boa na internet. Mas não se esqueça, aquela pessoa, o educador financeiro, mesmo que ele não tenha essa tarja, essa rúbrica, essa nomenclatura, pode ser o teu vizinho e aquela pessoa, o teu colega de sala, que você vê que ele é programado, como o meu amigo Tlap aqui de Joinville, que vai ter um evento em julho e já comprou a passagem agora em fevereiro. Essa pessoa é a pessoa que pode, com certeza, te auxiliará muito mesmo, até porque ele não só te dará dicas, mas ele estará ao teu lado quando é uma pessoa, um vizinho, alguém que é mais próximo de você. Excelente a sua indagação, um grande abraço, Isabela, aí no Recife, e que tenha muita tranquilidade e paz. Ó, temos aqui ó, o Pedro Henrique Cardoso, de Brasília. Ele pergunta o seguinte: quais práticas de consumo consciente podem ajudar a evitar o superendividamento? As práticas de consumo consciente. Pedro Henrique, não se esqueça, o orçamento mensal é importantíssimo. As compras por impulso é um grande problema. Não compre por impulso, pense, analise. É evidente que um detalhezinho ou outro você vai adquirir, mas produtos com valores maiores ou até mesmo menores, mas repetidas vezes, é um problema. Tome o seu café da manhã em casa, evite aquele cafezinho de R$9. Agora aqui na região, até pelo verão, a água em alguns postos de gasolina no trajeto Joinville a Florianópolis está R$ 7,50. Então imagina só, não dá para coloca a tua aguinha lá numa garrafinha, e ela vai continuar congelada numa garrafa térmica, e R$ 7,50 separar em 2, 3 postos não parece, mas faz a diferença. Então essas pequenas questões é importante. Economizar para emergência, manter as suas finanças sob controle e pesquisar. Cuidado com aquele mercado que o ar-condicionado é muito bom, que parece mais um passeio do que uma compra. Esses mercados realmente são muito convidativos, mas o preço dele muitas vezes é 20%, 30%. Pense no atacarejo, pense no mercado mais simples, e até mesmo o mercado perto da sua casa pode ser em valores menores do que o mercado maior, onde tem uma infraestrutura maior, e aí ele precisa o quê? Ele precisa cobrar de você.
Não existe almoço grátis, não existe o ar-condicionado muito melhor, o estacionamento coberto, não existe, isso não é de graça. Alguém está pagando a conta e esse alguém é o consumidor. Tenha cuidado, compra não é passeio, compra em mercado não é para passear, compra no mercado é para se alimentar. Cuide muito disso. Não faça da sua compra uma diversão, mas sim faça da sua compra um ato consciente e efetivo para que você tenha saúde mental. Olha aí, ó. Juliana Martins Ribeiro, lá de Manaus, logo ali, né? Longe demais, hein? Ela pergunta como a tecnologia pode auxiliar no gerenciamento de dívidas e na prevenção do superendividamento. Juliana, você é camisa 10. Camisa 10, você é a 10ª pergunta que recebemos aqui. É muito importante. Tem várias ferramentas, Juliana. Várias ferramentas, aplicativo de banco, esses bancos digitais agora, ajuda a monitorar a despesa. Você pode fazer, como eu fiz agora, uma nova internet, já programei o débito automático, tem alerta de vencimentos, esses bancos digitais te falam, vai ser amanhã feito esse débito, e você consegue ter o comparativo do ativo, passivo. Você tem, inclusive, eu uso no Nubank, não é propaganda para o banco aqui, mas eu uso no Nubank e ele te diz, falta tanto para você quitar seus débitos esse mês, você recebeu um boleto no seu CPF, então é muito importante e interessante. Esses aplicativos são 0800, como dizem, ou como diz alguns, é de grátis, não é verdade? Entre aspas, de grátis, que o professor não pode falar de grátis, não é verdade? Então, fique muito atento a isso, mas os aplicativos são muito úteis. Nós temos então agora muito obrigado. De novo, eu sou William Piva, advogado, professor universitário. Tive o privilégio de lecionar 11 anos na Univille, mas o tempo e o trabalho me fez tirar um ano sabático, por assim dizer. Eu fiz MBA na FGV em gestão empresarial, por isso também conheço alguns pontos e algumas ferramentas financeiras, contábeis. Tenho MBA também pela FGV de Direito Civil e Processo Civil e fiz a Escola da Magistratura de Santa Catarina, onde eu fui pós-graduado em Direito Constitucional. Também tenho pós em Processo Penal pela Escola do Ministério Público de Santa Catarina. Por 7 anos tive o privilégio de forma gratuita, de forma voluntária, em contribuir com a Justiça Catarinense, onde julgava, fazia minuta de sentença e várias audiências, no Juizado Especial Cível aqui de Joinville, que tinha a sua sede tanto no fórum como na própria universidade. É um privilégio falar com vocês, eu agradeço e continuamos à disposição, né, Ismael? E queremos agora te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e o principal, que Deus te abençoe e que você tenha uma saúde financeira, mental, física muito, muito boa, que você tenha paz e a paz que excede todo entendimento invada o teu coração. Eu termino aqui te agradecendo. Muito, muito obrigado por estar conosco durante essa aula. Nós temos aqui a descrição, o link abaixo, para que você acesse o curso por completo. Lá você vai ter muita informação, você terá como ajustar o seu orçamento, dicas, informações úteis e principalmente se você está super endividado para poder sair e obrigar, isso mesmo, obrigar a negociação com o seu fornecedor. É uma forma de você ajustar, de você acionar a justiça para conseguir essa obrigatoriedade da negociação. Não se esqueça, a informação é utilíssima, é muito importante. Eu sou William Piva e tive o privilégio de estar com você durante esses minutos. Eu tenho formação e por isso conheço algumas técnicas, ferramentas contábeis, administrativas, financeiras, porque fiz Contabilidade de 2º grau, né? Lá no IDOS de 1990, no interior de São Paulo, mas fiz também gestão empresarial na FGV. Também lá obtive o título de MBA. Também
tenho um MBA em Direito Civil, Processo Civil pela FGV e fiz a Escola da Magistratura de Santa Catarina, onde obtive o título de pós-graduado em Direito Constitucional. A minha outra pós-graduação é em Processo Penal pela Escola do Ministério Público. De novo, o meu muito obrigado e acesse o link e verifique como acessar os nossos cursos. O William Piva Academy agradece e eu te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus te abençoe.